Olá! Muitas vezes temos que obter informações numéricas das coisas da natureza. Chamamos de grandeza física tudo que pode ser medido. Por exemplo, obtemos um número ao medir a distância entre dois pontos usando uma trena. Portanto, comprimento é uma grandeza física. Podemos medir a passagem do tempo com um relógio. Assim, o tempo é outra grandeza. Podemos medir a temperatura com um termômetro e a massa com uma balança, entre várias outras grandezas associadas às suas medições correspondentes. Um desafio que temos ao lidar com medições das grandezas são as unidades. Unidade é o nome que colocamos junto com esse valor medido. Vamos pegar como exemplo a medição mais comum, o comprimento. Nós medimos o comprimento das coisas já faz muito tempo, e com isso surgiram várias unidades no decorrer da história. Só para citar algumas, temos o milímetro, metro, quilômetro, unidade astronômica, braça, côvado, toesa, palmo, polegada, pé, jarda e milha. Esse grupo aqui faz parte de um sistema chamado imperial, derivado do sistema úncia da antiga Roma. É um sistema duodecimal, ou com base 12. Isso permite uma divisão de forma fácil em metade, um terço ou um quarto, sendo prático ao lidar com a comercialização de mercadorias durante a história. Um pé equivale a 12 polegadas. Uma jarda equivale a 3 pés. Uma milha a 1.760 jardas. Agora, para obter valores menores que 1, são feitas subdivisões em uma escala chamada fração diádica, onde dividimos por 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Esse sistema funciona e é usado até hoje em dia em alguns países, como os Estados Unidos. Mas não é muito prático para operações matemáticas básicas. Por exemplo, vamos somar o comprimento de uma banana, que tem 4 polegadas, mais uma fração de polegada de 3/16, com o comprimento de um cacho de uvas, que tem 6 polegadas e 3 quartos. Tudo isso para chegar ao tamanho final, de 11 polegadas e 9/16. Outro problema é a falta de padronização, pois algumas unidades têm valores diferentes dependendo da região ou época. Vamos pegar a unidade de medida de massa, a libra. A libra pode ser a libra Troy, que equivale a 175 sobre 144 da libra Avoirdupois, ou 15/16 da libra Tower, ou 75/64 da libra Marchand, ou 5 quartos da libra London. Devido a esses problemas, com o passar do tempo criou-se uma pressão cada vez maior para definir um sistema padronizado de unidades. Aí, vamos viajar para a França, logo após a Revolução Francesa. Em 1789, os nobres renunciaram a todos os privilégios, incluindo autoridade sobre definir pesos e medidas. Com essa oportunidade, surgiu uma enxurrada de propostas na sociedade francesa da época para melhorar e unificar o sistema de medidas. Em maio de 1790, o matemático Auguste Savigny-Leblond propôs o neologismo mètre como unidade fundamental do comprimento. Na tentativa de criar um padrão que pudesse ser aceito internacionalmente, os franceses definiram o metro como sendo 1 sobre 10 milhões da distância entre o Equador e o Polo Norte. Mas essa definição tinha problemas práticos. Primeiro, em conseguir medir essa distância. Uma expedição foi criada na França para medir o meridiano que passava sobre Paris, para estabelecer esse valor. Mas como essa missão se mostrou muito difícil e demorada, acabaram criando um metro temporário que pudesse ser usado na prática. Com isso, foi construída uma barra de platina e irídio com marcações da medida do metro e esse objeto passou a ser a referência mundial do metro. O Brasil passou a adotar o sistema métrico em 1862. A metrologia, ou estudo das medidas, evoluiu muito desde essa época. A forma contemporânea de representar as grandezas é através do Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI. Esse
é o mapa dos países que usam o sistema métrico hoje. O sistema internacional tem as seguintes unidades básicas: quilograma, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Procurou-se também definir as unidades a partir de constantes encontradas na natureza, em vez de usar objetos, como essa barra do metro. Por exemplo, a definição moderna de metro é baseada na velocidade da luz, que é uma constante. O metro é o comprimento do caminho que a luz no vácuo leva para percorrer 1 sobre 299.792.458 segundo. Todas as outras unidades podem ser derivadas a partir dessa lista com as unidades básicas. Por exemplo, a velocidade. Podemos medir a velocidade com um velocímetro. Logo, a velocidade é uma outra grandeza. Para a velocidade, também foram criadas algumas unidades no decorrer da história, como o nó ou quilômetro por hora. Mas a unidade de velocidade no sistema internacional é metro por segundo. Unidades são escritas em minúsculo, a não ser que representem o nome de alguma pessoa. Por exemplo, o m de metro é em minúsculo, e o s de segundo também. Já o a de ampere ou o k de Kelvin são em maiúsculo. Outra ideia é usar o sistema decimal, ou seja, contar em múltiplos de 10, ao criar uma escala entre valores, pois permitem contas mais naturais. E como somos melhores com nomes do que com números, foram criados alguns prefixos, usando palavras de origem grega ou latina, para representar múltiplos ou subdivisões. Assim, quilo significa 1000 e mili 0,001. Essa é a tabela dos prefixos no sistema internacional. Uma alternativa aos prefixos, para indicar números muito grandes ou muito pequenos, é a notação científica. Vamos ver um exemplo. A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente 430 quilômetros, ou 430 mil metros. 430 mil pode ser escrito como 430 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou 430 vezes 10 à terceira. Podemos ir um pouco além e tirar esse zero aqui, e escrever 43 vezes 10 à quarta. Mas veja que podemos mover a posição da vírgula, se ajustarmos a potência de 10. Assim, podemos representar o mesmo valor de formas diferentes. O uso da potência de 10 para representar números chamamos de notação científica. Quando deixamos apenas um dígito antes da vírgula, sem ser o zero, chamamos de notação científica normalizada. Dessa forma, fica simples comparar a grandeza dos valores, olhando para a potência de 10. Esse é um formato bem comum em física. Para valores pequenos, a ideia é semelhante. Imagine uma formiga com 2 milímetros de comprimento. Podemos escrever como 2 vezes 0,001, ou 2 vezes 10 a menos 3. Podemos flutuar a vírgula aqui também. Resumindo, quando vemos um valor em notação científica com um número positivo na potência de 10, indica um valor grande. Quando o número for negativo, indica um valor pequeno. No computador, precisamos muitas vezes representar esses números grandes ou pequenos. A sintaxe no JavaScript e na maioria das linguagens é a mesma. Usamos a letra E para representar a potência de 10. Assim, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro pode ser escrita como 4,3 e 5. Lembrando que no computador usamos o ponto no lugar da vírgula como separador decimal. Aqui também podemos flutuar o ponto decimal para representar valores de formas diferentes. Para valores pequenos, usamos o sinal de negativo após a letra E. Nosso comprimento da formiga pode ser escrito como 2e menos 3. Esses números são chamados em computação de ponto flutuante.
Um método para converter unidades é usando o fator de conversão. A forma mais fácil de entender é com exemplos. Vamos converter 5 minutos em segundos. A ideia do fator de conversão é multiplicar a unidade por uma fração que na verdade vale 1. Quando dividimos dois valores iguais, o resultado é 1. Por exemplo, se dividirmos 100 por 10 vezes 10, o resultado é 1. Apesar de estar escrito de forma diferente, sabemos que 100 é igual a 10 vezes 10. Da mesma forma, sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Logo, se dividirmos 1 minuto por 60 segundos, o resultado será 1. O inverso também. 60 segundos por 1 minuto também vai dar 1. Assim, quando multiplicamos qualquer coisa por 1, não alteramos o resultado. Então, basta multiplicarmos 5 minutos por essa fração de 60 segundos por 1 minuto. Corta aqui e temos 5 vezes 60, ou 300 segundos como resultado. Mas como saber se é para usar 1 minuto sobre 60 segundos ou essa outra, 60 segundos por 1 minuto? É simples. Se usarmos por essa aqui, a unidade final não vai bater na hora que a gente tentar cortar. Aqui temos uma tabela para converter várias unidades de comprimento para o metro. Como faço para converter de 2 milhas para quilômetro? Bom, primeiro convertemos da unidade de origem para o metro, e depois do metro para a unidade de destino. Um atalho é essa fórmula. Multiplicamos o valor pela unidade que temos para a unidade que queremos. Então, vamos fazer um teste prático no Physics Code. Aqui na Home, vamos clicar em Criar Script. Criamos uma variável para colocar o nosso valor a ser convertido, 2, das 2 milhas. Depois, criamos uma variável chamada d, que contém o fator de conversão de origem para metros. Olhando na tabela, o valor de milha para metros é 1609. Colocamos aqui. Agora, criamos uma variável chamada para, que contém o fator de conversão da unidade de destino, que no nosso caso é quilômetro, ou mil. Aí, é só aplicar a fórmula. Valor convertido é igual a valor vezes d sobre para. Agora vamos imprimir o resultado. Assim, 2 milhas equivalem a 3,218 km. Agora dá para fazer qualquer conversão. Por exemplo, para converter 5 polegadas em milímetros, colocamos o valor 5. D é 2,54 e menos 2 para polegadas. E para 1 e menos 3 para milímetros. Assim, 5 polegadas equivalem a 127 milímetros. A funcionalidade básica é essa, e podemos usar esse programa para converter unidades sem qualquer problema. Mas está faltando algumas perfumarias. Podemos dar um talento no nosso programa. Por exemplo, em vez de ficar alterando os valores de variáveis direto no código-fonte, seria legal se tivéssemos uma tela para digitação. Então, para isso, usaremos uma das classes prontas do Physics Code, chamada de controles, que serve justamente para permitir a interação com o usuário. Criaremos uma variável com o nome de controles e atribuímos essa variável a uma nova instância da classe controles. Vamos lá. Controles. Aqui temos o método incluir variável, que recebe como parâmetro o nome da variável que queremos mexer. Vamos colocar a variável valor. Note que é o nome da variável, por isso está entre aspas, pois é um texto. Colocamos também a variável d. E, por fim, a variável para. Vamos rodar. Agora, temos uma telinha aqui à direita, que permite alterar os valores dessas variáveis sem precisar mexer no código. Ok, mas como que eu faço a conta? Não tem nenhum botão para calcular ou algo assim. Então tá, a classe controles tem um método para incluir botões. Esse método recebe dois parâmetros. O primeiro é o texto que queremos que apareça no botão. O segundo é o que o computador vai fazer quando o usuário clicar no botão. Então, o texto vai ser calcular. E agora o segundo parâmetro, que é a função que será chamada ao apertar o botão. Chamaremos essa função de calcular conversão. Se a gente tentar rodar o programa agora, vai dar um erro, pois o programa não achou essa função. Então, vamos criá-la. Repare
que o jeito ou a sintaxe é a mesma da configurar e da repetir. Primeiro, escrevemos a palavra function. Depois, colocamos o nome da função que queremos criar. No nosso caso, calcular conversão. Note que geralmente colocamos verbos nos nomes das funções, pois elas representam uma ação a ser executada. Colocamos abre e fecha parênteses sem nada dentro, pois a nossa função não recebe nenhum parâmetro. E criamos um bloco de comandos delimitado pelo abre e fecha chaves. Agora vamos colocar a funcionalidade. Basicamente, tiramos essas linhas dali e colocamos aqui. Rodando o programa. Agora temos um botão com o texto calcular. E quando clicamos, o computador vai executar o código da calcular conversão. Ou seja, vai pegar os valores e exibir a conversão. Para fazer outra conversão, é só olhar na tabela e colocar os fatores. Vamos repetir aqui a conversão de 5 polegadas para milímetros. Legal, já melhorou. Mas não seria melhor se desse para colocar essa tabela no programa e não ter que ficar achando os fatores aqui toda hora? Claro, usar tabelas de dados é um recurso bem comum em linguagens de programação. Uma das formas de fazer isso é usando o conceito de chave-valor, também chamado de atributo-valor, nome-valor, entre alguns outros. O conceito já era usado bem antes da invenção dos computadores. Por exemplo, nas antigas listas telefônicas, procurava-se o nome, que é a chave, para encontrar o telefone correspondente, ou o valor. Criaremos então uma tabela de conversão. Definimos uma variável com o criativo nome de tabela conversão. Vamos então colocar a tabela. Pela sintaxe do JavaScript, primeiro criamos um bloco para delimitar nossa tabela. Agora colocamos a nossa dupla de chave e valor. Por exemplo, milha. Está entre aspas por ser um texto. Colocamos 2 pontos. E agora vai valor na tabela. Vamos por mais um item da tabela. Colocamos uma vírgula para separar os itens. E a chave quilômetro. E o valor 1000. Vamos testar só com esses dois por enquanto. A ideia é exibir a lista para o usuário e o computador pegar o valor automaticamente. Para isso, usaremos o parâmetro opcional de incluir variáveis. Esse segundo parâmetro permite controlar como nossa variável será exibida para o usuário. Então, vamos mostrar uma lista em vez de um campo para digitação. Usaremos a opção lista e nela a nossa variável com a tabela de conversão. Note que a sintaxe é exatamente a mesma que usamos na tabela. Uma chave, no caso aqui lista, e um valor, no caso aqui uma variável. A variável para vai receber a mesma lista, então é só repetir esse código aqui. Agora tá bonito. Dá para escolher qual unidade converter sem precisar olhar na tabela. Pode ser que você esteja se perguntando como queria saber que tem que colocar esses parâmetros para fazer funcionar. Basicamente, entendendo como a classe funciona e quais são as suas funcionalidades. Um bom lugar para começar é dando uma olhada na documentação online, que tem todas as funcionalidades das classes e alguns exemplos que servem de ajuda ou ponto de partida. Agora vamos colocar a tabela completa na nossa lista. Veja que podemos colocar os valores de várias formas. Por exemplo, usando a notação científica, ponto decimal, ou até fazer umas contas, como nessa linha que indica que uma jarda equivale a 3 pés. Está bem completinho agora. Só falta um detalhe: escrever a conversão por extenso em vez de usar só o valor final. Por exemplo, escrever que 2 milhas é igual a 3,218 km. Para isso, precisamos primeiro pegar esse texto aqui, na lista que o usuário escolheu. A classe controles tem um método para isso. Vamos criar uma variável texto unidade d, igual a controles.obter chave, e passamos como parâmetro qual a chave que queremos ler. No nosso caso, d. Então, texto unidade vai receber o texto milha, que é a opção selecionada no momento. Repetimos a mesma ideia para a variável para. Ok, agora é só juntar tudo em primeira mensagem. Vamos usar um recurso do JavaScript chamado de Template Literals. Começamos criando um texto usando o backtick, ou símbolo de acento grave, como delimitador de texto.
Aqui colocamos um texto normal, como o que usamos com as aspas. Mas quando criamos um texto entre os acentos graves, é possível substituir parte do texto. Vou primeiro colocar toda a linha aqui. A sintaxe é usar o símbolo de cifrão e colocar entre chaves o que queremos trocar. À primeira vista pode parecer meio confuso, mas o que fazemos quando encontramos uma linha confusa? Pensamos como um computador, comando por comando, na sequência. Então, o que o computador vai fazer é primeiro procurar tudo que possa ser substituído. Vamos lá, encontrou um cifrão e entre chaves a variável valor. Então vai trocar isso pelo conteúdo de valor, que é 2. Depois, o computador vai procurar por mais substituições. Encontrou outra, trocar tudo isso pelo conteúdo da variável texto unidade D, que é o texto milha. E assim por diante. Trocando essa e por fim essa. Depois que tem esse texto todo arrumadinho, vai imprimir na tela. E o nosso programa está pronto. No site, temos uma página com várias conversões de unidades. Lá o conceito é exatamente o mesmo, basicamente só muda a nossa tabela, com os fatores de conversão para outras unidades. Divirta-se e até a próxima!